Bom dia de segunda-feira, de nova semana começando e por aqui é mais uma semana de colocar a vida em dia. Como vocês bem sabem, né, eu tava bem monotemática lá no Instagram. Eu voltei de férias semana passada, já emendei com uma semana em BH, voltei agora e tô nesse processo de colocar a vida em dia depois de tanto tempo aí nessa inconstância na falta de rotina. E vira e mexe, realmente a minha rotina dá umas piruetas. E é normal, porque não tem nenhuma vida que é tão igual assim o tempo todo, e ainda bem, né? E aí, principalmente quando eu tiro férias, ou nessas épocas de final de ano, algum momento que eu vou pra Belo Horizonte, fico mais tempo, já teve várias vezes que eu fui, fiquei 3 semanas ou um mês, a rotina fica mesmo de cabeça pra baixo. E aí eu me dou um tempo pra me reestruturar quando eu volto pro normal ali, pro dia a dia. E esse tempo é salvador, porque todas as vezes que eu tentei voltar com tudo ao mesmo tempo, deu errado. E eu surtei, não deu, e aí eu resolvi mudar, porque eu vi que não estava dando certo. De uns anos pra cá, então, eu vou voltando aos poucos mesmo, e aí é o que vocês estão vendo agora. E é como foi das últimas vezes também que eu tirei férias, quando eu tava voltando do final de ano, essa coisa toda. Eu começo ali com a academia, umas 2 vezes na semana, uma ficha um pouquinho menor e aí vou aumentando aos poucos. Eu foco também em priorizar as demandas do trabalho, porque são coisas que têm prazo. E aí quando eu volto de férias, uma temporada assim mais sem rotina, eu tenho muita coisa acumulada. Então eu priorizo também tudo que tá do trabalho. E aí o desafio de hoje, que eu programei pra hoje, serve pra mim, que cheguei agora de férias, com centenas de e-mails na minha caixa de entrada. Aí eu fiquei um dia só trabalhando, depois já perdi um turno de trabalho pra ir pra Belo Horizonte, aquela loucura. Mas serve pra você também, que vez ou outra, ou várias vezes, se pega atolada de coisas pra fazer e se pergunta: tá, como é que eu vou saber o que priorizar quando tem tudo acontecendo ao mesmo tempo? Meu nome é Lívia, esse é o canal Produtividade Leve. Se você gostou desse tema, já curte o vídeo aqui, porque isso é muito importante para eu melhorar sempre o conteúdo que você vê aqui no canal. Mas e aí? Você sabe priorizar direitinho quando tem tudo acumulado? Ou tudo ali aparecendo ao mesmo tempo? Você sabe priorizar quando você se vê ali dentro do olho do furacão e cada vez que você olha o e-mail tem 15 e-mails novos? Pois é, esse é o desafio. E aí nos últimos meses aqui de trabalho, nos últimos, sei lá, uns 3 ou 4 meses, a gente teve um pico muito grande de demandas, fora o fato que eu estava me preparando para as férias. E aí quando eu quero preparar os prazos para as férias, eu realmente quero adiantar o máximo de coisas possível, porque eu preciso protocolar tudo que vai vencer ao longo das semanas de férias. Então eu tenho que fazer tudo o que tem para agora e o que tem para daqui 2, 3 semanas. E aí, se eu agora já tá caos, imagina acumular com tudo que tá vindo pra frente, né? Mas agora que passou, já é mais fácil vir aqui falar da minha experiência pra vocês, porque isso tá me ajudando agora num pós-férias também. E aí ficou bem mais fácil lidar com esse acúmulo de coisas, porque eu vi o tanto que eu sou capaz de fazer esse tanto de coisas pelos últimos meses que passaram. E eu sei também que tudo eventualmente se resolve. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que me fez bem, o que me fez mal, e sei as estratégias para não pirar ou pirar só um pouquinho com a confusão. E é isso que eu quero pra você também, porque você também é capaz de muita coisa, só que você não acredita nisso ainda, né? Você vê aquele tanto de coisa pra fazer e se desespera achando que você já vai fracassar. Mas calma, porque não vai. Eu também achava isso, mas deu tudo certo. Então a confusão deu uma estabilizada e aí o mais importante, eu aprendi a viver nessa nova rotina, com essa nova quantidade de trabalho e aprendi também o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Então, só vantagens. E aí, para te ajudar a vencer esses momentos também, eu fiz aqui um passo a passo bem simples para você usar nesses momentos de aperto que você não faz ideia do que priorizar. Então a primeira coisa sempre é aquela lista com tudo 100% que você tem para fazer. E aí o mais importante é que essa lista fique fora do seu campo de visão. Maluquice, né? Fazer uma lista pra você não ver. Mas foi o que me salvou uns meses atrás. Eu caí na tentação de fazer listas irreais e eu fui ficando muito nervosa. Eu não acreditava, né, que era possível fazer tudo aquilo. E aí aconteceu comigo, que provavelmente acontece com muitos de vocês, eu paralisei. Então eu perdi várias horas de trabalho, vários turnos inteiros de trabalho paralisada. Eu olhava para a lista enorme que eu fingia que ia dar para fazer e que é justamente o que eu falo para não fazer, né? Mas eu sentia na pele isso dando errado ali, quando eu cometi esse erro.
a gente fica sem saber por onde começar. E isso tem total relação com o vídeo da semana passada, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia as demandas, mas só saber não é suficiente, né? Eu não tinha um plano de como agir. Isso durou alguns dias, acho que nem 2 semanas, talvez uns 10 dias, e eu tava muito iludida ali de que colocar tudo na lista pra hoje seria o ideal pra mim naquela época. Então eu sabia que era errado, claro, mas eu pensava, mas essa situação é muito atípica, eu vou ter que tomar essa medida extrema pra mim, porque esse momento tá pedindo isso. Mas sério, quantas vezes você já se deu essa mesma desculpa? Eu tenho certeza que é exatamente isso que você pensa quando você faz a sua lista irreal. Mas esse momento pede isso, esse momento é muito diferente. Mas dá errado todas as vezes, né? Igual aconteceu comigo, pois é. E aí eu vi que realmente a coisa não estava indo pro lado que eu esperava e eu resolvi finalmente fazer a coisa certa. E aí que entra a priorização. Então eu fiz essa lista com tudo que eu tinha pra fazer, lista separada da lista do dia, numa página ali do Tic-Tic que chama caixa de entrada, então eu nem vejo quais tarefas que são, quantas que estão pendentes, eu deixo tudo lá nessa caixa de entrada, eu não vejo nada, é como se não existisse. E aí eu coloquei essa lista com todas na ordem de prioridade, com base nos prazos, nas datas que eu tinha pra fazer. E aí o que tinha a bandeirinha vermelha era para aquele dia mesmo, as bandeirinhas amarelas eram pro dia seguinte, as bandeirinhas azuis para dali 2 dias e o resto eu ia mexendo com o passar dos dias. Então mesmo que tivesse ali 5 ou 6 bandeirinhas vermelhas para hoje, o que é uma situação muito atípica, né, do que eu estava acostumada, eu pegava só 2 daqueles e colocava com a data de hoje mesmo para entrar na lista do dia. Então a minha lista do dia tinha 2 coisas. Mas e aí, qual que eu vou escolher, né? Se eu tenho 6 coisas para hoje, como que eu vou escolher 2? Esse é o tema dessa aula. Eu escolhi priorizar as tarefas mais difíceis. Então se eu tinha 5 tarefas prioritárias para hoje, eu pegava as 2 mais difíceis e colocava na lista do dia de hoje. Então não adiantou colocar 5 ou 6 de uma vez, ainda assim eu me distraía, ainda assim eu paralisava, funcionou para mim colocar só 2. E aí eu pegava as 2 mais difíceis ou as 2 mais complexas e colocava para começar meus dias com elas. E aí por quê? Porque de manhã é o meu melhor horário de foco e energia. Então eu colocava as tarefas difíceis de manhã tanto para aproveitar esse meu melhor horário de energia e de concentração, quanto para garantir que não ia sobrar esse tipo de tarefa complexa para de noite ou para horários piores. Porque ter 6 prazos no seu dia não significa que são 6 tarefas impossíveis, não necessariamente. Então eu garantia meu melhor horário para fazer as difíceis e depois eu ia fazendo as outras que fossem mais tranquilas, porque aí não tinha problema eu fazer à tarde ou fazer no momento que eu estava mais cansada. Porque aí se a coisa apertasse mesmo, né, vamos supor, eu não fui até de noite, fui até mais tarde, eu precisei estender meu horário, eu garantia que não ia sobrar nada difícil ou complexo para esses horários. Podia até ter prazo para hoje, mas não necessariamente uma coisa muito difícil ou que exigisse tanta concentração. Então pensa bem, você está aí lutando para organizar sua agenda, você já tem muita coisa para fazer, você já está nervosa e sobrou trabalho para o final de semana. Você tem muito mais chance de procrastinar e ou sofrer, se desesperar, tendo que fazer a tarefa mais difícil no seu sábado à noite, ou tendo que fazer uma tarefa mais tranquila, mais previsível que você já sabe fazer. Então, eu deixava as mais fáceis ou as mais divertidas para o final da lista, porque se a coisa apertasse, se eu tivesse que fazer alguma delas 10 da noite ou no fim de semana, tinha que ser uma coisa que eu estava mais interessada, porque senão é óbvio que eu ia procrastinar, e aí eu ia procrastinar uma prioridade do dia que vai dar problema. Então, o script dessa aula mesmo foi elaborado num dia de semana passada, 9 da noite. Só que eu sabia que ia ser muito mais fácil fazer ele nesse horário do que uma petição super complexa que ia me exigir o auge da minha concentração. E aí o problema do acúmulo de tarefas é que é muito comum procrastinar, paralisar e procrastinar. Então a gente precisa se ajudar, né? Então, esses passos, eles me ajudaram tanto nos últimos meses que é justamente isso que eu estou fazendo agora, nessa nova leva de muita demanda pós-acúmulo das séries. Então, olha só o resumo de tudo que eu fiz nesses últimos dias para me reorganizar. Li todos os meus e-mails no início do primeiro dia de volta ao trabalho. Tirei um turno de trabalho para isso, sem negociar, era necessário, senão as coisas iam se embolando demais de novo.
Então, vários eram coisas que já tinham sido resolvidas, então é só passar pra frente. E 2, o que tinha pra resolver eu fui colocando na lista geral da caixa de entrada. Fui colocando 100% das tarefas que eu via no e-mail. Revisar uma petição, avaliar um prazo, entender uma análise de processo, tudo ia para essa caixa de entrada. 3, eu organizei essa lista geralzona na ordem de prioridades, que é a ordem dos prazos, igual eu expliquei mais agora há pouco. 4, peguei as 2 tarefas mais difíceis que eu tinha como prioridade 1 e coloquei na agenda do dia. E por fim, peguei a primeira prioridade da lista, aquela primeira de 2, e dividi em mini etapas muito simples de fazer, que é um dos meus métodos favoritos, eu falo sempre disso. Então, desse jeito eu consegui saber como e por onde começar, eu tinha meu plano de execução. E aí tem gente que já reclama desse método, porque fala que é um absurdo colocar só 2 tarefas na agenda, sendo que você tem 10, 15, 20. É óbvio que você não vai fazer só 2, é óbvio que eu não tô falando aqui pra fazer só 2 tarefas no dia. Isso é para você ter um respiro e um incentivo para você conseguir começar o seu dia. Porque do outro jeito, você só fica lá encarando a sua lista interminável de tarefas e nem começa. E eu sei, porque eu vivi isso. Então, todos os dias que eu usei esse método, eu concluí mais de 20 tarefas. Eu colocava 2 tarefas importantes na lista e eu concluía 20, 22, 25. Nos dias que eu colocava 15 tarefas na lista, eu concluía, sei lá, 5, 6, e nem eram as prioridades, nem eram as mais importantes. Então, não era um bom dia. E aí, geralmente, também não era a tarefa mais difícil. Então, eu concluía 6, 7, 5, mas 10 da noite eu tava lá sabendo que a coisa mais difícil ainda tinha que ser feita, me incomodando, me impedindo de descansar, de relaxar.